Louvado seja Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7. Oh, Jesus. Talvez se não pregássemos a presença que a gente sente, ela já nos transforma. Aleluias. 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 Santo, santo. Aleluia. Fiquemos de pé. Romanos capítulo 7. Aleluia. Versículo 7. Portanto, que iremos, a lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça, se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu, e eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento, que era para a vida, transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me, e por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Poder sentar. Aleluias. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz aqui sobre Paulo. E nessa semana inteira, eu fiquei ali estudando e pedindo a Deus uma direção. E o Senhor falava de Paulo, mas o Senhor vinha também falando de João. E aí eu falava, Senhor, o que o Senhor quer falar, né, através disso? E aí o Senhor falava assim, eu quero que você fale para a igreja. Quem era Saulo? E quem era João? E eu não entendia o que o Senhor queria dizer, mas a gente vai deixando o Espírito nos levar, amém? E aí a gente começa a entender quem era Saulo. Saulo, ele era um homem que ele era judeu, criado na Grécia, mas tinha sua cidadania romana. Saulo, ele era fariseu, filho de fariseu, e ele tinha sido instruído por Gamaliel. E aí o Senhor falava assim, estudioso, conhecedor do Torá, onde quem poderia contender com ele no Torá? Ele era um homem que sabia de tudo da lei. Ele era um homem que desde de pequeno ele já vinha sido orientado pela lei. E passando-se o tempo, Saulo ele foi conhecendo, e as suas atitudes, ela começou a vir de uma maneira onde a lei, ela deixou de somente estabelecer, e o pecado veio e começou a tomar Paulo, que era Saulo. Porque o nome de Saulo, ele só muda porque quando ele volta a ser judeu, então o nome dele tem que ser estabelecido que era Paulo. Mas na Grécia ele queria ser chamado de Saulo. E aí eu falava, Senhor, mas o Paulo, Saulo, ele era um homem que ele conhecia as escrituras do Torá. Ele conhecia os 5 livros da época, que era Êxodo, Deuteronômio, Levítico e assim. E ele conhecia tudo. Ele era um conhecedor exímio do Torá. E aí vem quem? Em contrapartida, João Batista. A palavra de Deus vai dizer, lá em João 1,17, que João Batista, ele veio escolhido por Deus. E dentro do ventre de Isabel, o Espírito de Deus tomou João Batista. E João Batista vinha de uma linhagem de sacerdotes. Aquele homem, ele foi criado por um sacerdote. E ali João Batista, naquela caminhada, naquela trajetória, ele vinha contra tudo aquilo que Paulo pregava. E ele começava a dizer, raça de víboras, enveredai os seus caminhos.
E aí eu te pergunto, mas ele era filho de sacerdote. E quem que ficava junto com Paulo, que era Saulo? Os sacerdotes, os fariseus, os escribas. Ele, ali, começou a fazer o quê? A pregar contra aquilo que os sacerdotes pregavam. Os sacerdotes se corromperam. Houve uma corrupção naquela época. Mas aquela corrupção que houve, ela veio ser uma corrupção carnal. Onde aqueles homens, eles falavam, eles ensinavam e não viviam. E ali, você for olhar João Batista, o Espírito Santo tomou no ventre. E começou a mudar a trajetória daquele povo. Porque aquele povo, eles já não poderiam viver mais como vivia. Aquele povo, ele começava a ser mexido por dentro deles, porque até então, viver a lei, ela era fácil viver a lei quando eu falo, mas quando eu me ponho a viver, eu não consigo, porque tudo aquilo que vem contra a lei, ela é pecado, e havia a morte, porque antes da graça, eu era consumido pela morte. Você matou, você morre. Você adulterou, vai ser apedrejado. E hoje, o Senhor traz João Batista para anunciar o caminho, trazendo Jesus e mudando a nossa história. E aí, João Batista veio anunciando o quê? Que Jesus viria, o Nazareno. Até que um dia, ele dentro do cárcere, João Batista ouve a falar de Jesus, que Jesus tinha curado. Aí ele fala para os discípulos dele, ir até Jesus, e pergunta, você é o que havia de vir? E Jesus, sabe o que ele faz? Ele nada fala, ele só cura, ele só expulsa os demônios, ele faz com que o cego enxergue, ele faz com que o leproso seja curado. Aí o Senhor me trouxe, meu Senhor amado, Deus querido, o que o Senhor quer dizer com isso? Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso para a gente, igreja? Que começa a se mover dentro de nós, algo que quando eu entendo que aquele pecado que está dentro de mim, ele está ali, quietinho, e ninguém mexe, ele está no oculto. Mas João Batista, ele vem para trazer a luz, porque Jesus é a luz, e ele anuncia. E aí muda a história daquele povo. Alguns aceitaram a Jesus, alguns começaram a caminhar, e aí João Batista sai de cena. Sabe o que o Senhor está falando conosco nessa noite? Que Ele quer entrar em cena. O Senhor, Ele quer entrar em cena na sua e na minha vida. O Espírito Santo, Ele não quer mais ficar olhando você praticar tudo aquilo que vem contra a palavra, e aquilo para você tá bom. Você tem sido, sabe o quê? Um espectador. Você ouve, você entra, você assiste, você sabe que é errado, mas você não consegue colocar isso dentro de você. E aí, o Espírito Santo nos leva a ler o livro de Romanos, capítulo 8. Portanto, agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei for incapaz de realizar por estar enfraquecida fora da natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano, pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, para que não andamos mais segundo a carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal, entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja, pois o modo de pensar da carne
é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque quando eu começo a deixar que a minha carne sobressaia, e aí o Espírito ele não vai sobressair. Quando eu começo a deixar que as minhas vontades carnais se estabeleçam sobre mim, o Espírito Santo ele vai ficar de lado, porque você não o convida para ele entrar. Até que o Senhor ele vai olhar para você e vai ver que da forma que você está não pode continuar. Porque o Senhor, Ele quer hoje mover dentro de nós, tirar todas as impurezas. O Senhor, Ele quer que você entenda que a lei, ela vai andar junto com a graça. Sabe por que a lei anda junto com a graça? Porque lá atrás, Moisés teve, instruído por Deus, levado ao monte, escrevendo as tábuas da lei. Porque lá no princípio, Eva, ela teve o pecado consumado. E dentro do pecado, o Senhor teve que instituir leis para que nós não viéssemos a andar conforme as nossas vontades. Mas aí você fala, mas eu vivo a graça. Mas quem falou que a graça mata a lei? A graça ela não mata a lei, porque está lá escrito todas as ordenanças e os mandamentos que eu não posso fazer. Mas aí Paulo diz que aquilo que eu não quero, aquilo que eu faço. Mas Paulo não tinha o Espírito. Paulo ele só tinha a lei. Paulo não andava com o Pai. Paulo ele andava pela carne, pela força do braço dele. Porque aquilo que ele achava que era errado, aquilo que ele achava que era justo, ele começava a praticar. E contra quem? Contra o povo dele. Talvez você está aqui, você tem anos de igreja. Você entra, você sai, você entra, você sai. Você tem um conhecimento profundo da palavra. Mas a facilidade de você pecar, ela é muito grande. O temor, ele não existe. O medo, a certeza de você saber que se você pecar e o Senhor te chamar, você vai para o inferno ou eu vou para o inferno, isso não te assusta. Você não tem o temor e o tremor antes de pensar 10 vezes em olhar e trair. Seja seu marido, por uma cobiça, seja no adultério. Você não tem, jovem, medo de pegar a tua carne e levar ela à fornicação. E você se prostitui hoje e pede perdão. Mas isso não há em você um arrependimento. Ele está vindo em você um remorso. Porque você só tem o conhecimento. Você não tem ainda o relacionamento. O Espírito Santo hoje, ele está te chamando para você deixar de ver, de olhar. O Santo Espírito de Deus hoje, ele quer te chamar para que você venha entrar e deixar que o Espírito trabalhe dentro de você. O Senhor hoje quer fazer como fez em João Batista. Porque João Batista, ele era chamado de endemoniado, de filho do diabo. E aí Jesus veio com a graça e era chamado de comelão, beberrão, e sentava na mesa dos fariseus. Sabe por quê? Porque talvez nós não estamos dando valor àquele que morreu por mim e por você. Hoje ainda tem pessoas que não estão valorizando o sangue que foi vertido na cruz. A Bíblia está dizendo aqui, porque a lei do Espírito da vida é Cristo Jesus. Sabe o que o Senhor está falando? Você vai viver a lei sim, porque a lei a gente tem que obedecer, porque a instituição da sociedade hoje, na própria instituição, já dizia que se você adulterasse, você perderia tudo dentro de um casamento. Vocês sabiam disso? A lei, ela já é dito. Hoje se modifica. Se o homem ou a mulher for pego em adultério, não leva nada. Não leva nada. E aí, essa lei humana, ela também é dada na palavra. Quem nos permite viver uma vida de pecado? Quem nos autorizou a viver uma vida de pecado? A minha carne.
E essa carne, ela tem que ser dominada. Essa carne, ela tem que ser, agora, entender que ela tem um dono. Sabe quem vai ser o dono da tua carne e da minha carne? Vai ser o Espírito Santo de Deus, que esse vai entrar e a vai dominar. Porque o pecado não é o que o diabo vem e me faz pecar. Em nenhum momento Paulo fala que a carne dele, é que o diabo veio e fez o pecar. Mas a carne, foi a carne dele. E aí você fala assim para mim, mas como eu vou dominar a minha carne? Como eu tenho domínio sobre a minha carne? É quando a gente fala que Deus já deixou para a gente a receita escrita. Quando Jesus vem e ele é levado ao deserto por aqueles 40 dias. Ele ia passar um momento, logo após, de muitas outras lutas. E aí você fala assim, mas olha só, há em mim uma dificuldade de se consagrar, de se separar. Há em mim toda a dificuldade quando eu não quero entrar naquilo que Deus tem para mim. Quando eu ainda acho que os desejos que vêm batendo na minha porta são superiores e melhores do que aquilo que o Senhor tem para mim. Eu tenho a escolha. Eu vou querer. Jesus te escolheu e te chamou. Agora a nossa escolha, ela vai ser: eu quero o céu ou eu quero o inferno. Eu quero satisfazer a minha carne porque eu gosto, ou eu vou deixar a minha carne de lado e eu vou esmurrá-la, entendendo que eu não posso satisfazê-la. E se nós formos em Gálatas, vai dizer sobre as obras da carne. E todas essas obras, ela me afasta de Deus. Eu digo para vocês, tem 2 meses ou 3, vai fazer 3 meses. E eu e minha família, a gente passou por uma situação. Uma situação onde, diante da clareza dos acontecimentos, nós tínhamos todas as razões para tomar uma atitude. Nós fomos xingados, nós fomos humilhados, nós fomos esmurrados e nós fomos ali diante de uma situação envergonhados. E eu poderia ter tomado uma atitude. Simplesmente, um outro familiar se levantou de uma tal forma, e esse familiar, ele pegou um grupo de WhatsApp e ele acabou com a nossa raça. Calúnias e injúrias, calúnias e injúrias. E era sangue do meu sangue, tido como filho. E eu olhei assim, eu falei: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Eu tenho uma vida contigo. E o Senhor falou: eu provo aqueles que eu amo. E naquela hora, aquilo me doeu muito. Aquilo doeu, parecia que estava rasgando meu coração. E na atitude, quando aquela mulher se levantou, ela veio em cima de mim, ela jogou um copo de água na minha cara. Ela me deu uma bicuda que se eu devolvo, ela ia voar longe. E o Senhor falou: tu não vai fazer nada. Nada. E a minha carne gritando: eu vou devolver. Eu vou devolver porque eu não sou palhaço. Eu não sou idiota. O meu esposo, todo mundo conhece, sabe de onde veio. E ele foi xingado para todos os lugares que você possa imaginar. E ele olhava para mim. E aí me xingaram também. Eu falei: tu não vai fazer nada. Aí ele: mas isso não pode acontecer. Eu sou homem, eu tenho que defender a minha casa. Eu falei: tem um Deus que nos defende. Vai ter um Deus que nos justifica. E esse Deus, ele fala assim para mim e para você: ele vai entrar na hora certa. E ele vai entrar com a justiça. E aí você não entende. Você olha para a sua carne, a minha carne, irmão, ela tremia. Ela tremia, meus pés saíam do chão. E eu falava: por que eu não posso aceitar isso? Se eu aceitar isso, eu estou dando um testado que eu sou idiota, que ela está sendo certa. Por que eu não posso me justificar? Por que eu não posso falar, Deus? Eu não tive
chance de resposta, porque na hora que aconteceu isso tudo, ainda colocou num grupo de WhatsApp e trancou. E o Senhor falou, tu não vai fazer nada, vocês não vão fazer nada, minha casa está aqui. Todo mundo recebeu um açoite. E aí eu entendi que o Espírito Santo de Deus, Ele não quer só esse conhecimento. Eu sei que eu não poderia ter uma atitude carnal com ela. Eu sabia que eu não poderia. Mas aí na minha mente falava, mas você vai tomar atitude, depois você pede perdão. Deus vai te perdoar. Mas existe uma coisa que fica no nosso encalço 24 horas, que é Satanás. E ele é acusador. E ele fica esperando eu e você termos uma atitude contrária ao que a palavra diz, sedes manso, que é os frutos do Espírito. Temperança, domínio próprio. E aí você fala, mas domínio próprio, irmão, eu com a mãozada derrubava ela. Ela ia rolar 3 degraus. Ela não tinha nem a estrutura pequenininha. Pastor, quando ela veio de baixo para cima. Eu falei, eu vou devolver. Era só um bico, ia voar. O Senhor falou, tu não vai fazer nada. Aí eu toda molhada, eu xingada. E eu falava, Jesus, e o teu nome? Como é que fica? O Senhor falou, eu não preciso de advogado. Eu não preciso de juiz, porque ele tem do lado um juiz e ele é o próprio advogado. Queridos, ali o Senhor falou, cadê o seu fruto que eu coloquei dentro de você? Porque tu prega pra caramba sobre o fruto. Agora é hora de tu viver. Porque outrora atrás, alguns anos, eu fui colocada à prova. E eu fui reprovada. Há uns 10 anos. Me afrontaram. E ali eu falava assim, mas a lei me permite, porque o Senhor é justiça. Então eu vou cometer a justiça. Vai ser com a minha mão. Aí eu fui lá, uma pessoa me deu um certo prejuízo. E eu falei, eu não vou ficar nesse prejuízo. Eu peguei uma barra de ferro e quebrei o retrovisor do carro. Na hora o Senhor veio rasgando dentro do meu coração e falou, quem é você para ter esse domínio sobre você mesmo? Cadê o Espírito que habita em você? Por causa disso, vou te provar e tu vai ficar calada. Vi o que eu não queria ver. Fui humilhada. Ainda tive que pedir perdão. Aí eu falei, Jesus, me perdoa, eu não queria isso. Senhor, mas não adianta. Sabe por que eu vou dizer para você que não adianta? Pensa 10 vezes antes de pecar. Porque nós vamos ser perdoados sim, mas nós vamos pagar pelo preço do pecado. A palavra diz que Saulo, naquele momento, ele vai mais adiante, comete todas as bravuras que ele queria fazer. Ele vê Estevão sendo apedrejado, e o que ele faz? Jogam a capa de Estevão nos pés dele, e ele dá a ordem, permite que Estevão morra. Ele estava lá na hora, e ele nada fez. Ele pega os cristãos e manda para poder ser degolado, jogado aos leões, e ele faz as suas bravuras. Mas, gente, ele estava vivendo a lei. Mas a lei falava que o Senhor Jesus era o Senhor dos senhores, o Messias. Mas ele, com a carne dele, não queria aceitar. Não queria reconhecer que Jesus era Jesus. Ele não queria. Ele achava que Jesus tinha que vir da forma que ele queria. Porque ele se achava muita coisa. E aqui muita gente está se achando muita coisa. Não é isso. O Senhor ele não está preocupado com a minha liturgia de ler teologia. O Senhor não está querendo saber se eu estudei em Harvard ou em qualquer outro lugar, ou numa escola de teologia da Batista. Sabe o que Deus
Deus está querendo de mim e de você relacionamento. O Senhor, Ele não está preocupado a grau de conhecimento, mas Ele quer que você conheça. É sentar, é ler, é fazer um exercício diário. Hoje eu vou ler 3 versículos, amanhã eu leio 4, depois da manhã eu leio 5, porque no processo de libertação, a última coisa que a gente quer ver é Bíblia. Você não consegue. E ainda te digo, quando a gente crente está fraco, a gente também é dificultoso ler a Bíblia, sim. Porque quando eu deixo de alimentar o meu espírito, a minha carne prevalece. E ela vai contra tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado. E aí Paulo vai, consente a morte de Estevão. Logo depois, Senhor, vou ter um encontro contigo. Porque tu é o homem da lei, né? Porque tem gente que gosta de julgar. Às vezes tu está dentro da igreja, mas tu gosta de julgar o irmão, que é uma beleza. Tu se acha melhor do que o outro. Gente, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Aquele que está de pé, cuide-se. Cuide-se. O Senhor não está falando, eu vou cuidar de você, não. Cuide-se. É entrar na palavra, se santificar, para que tu e eu não caia. E aí Paulo, com toda a sua eloquência, o Senhor falou, hoje eu vou ter um encontro contigo. Vamos lá, Saulo. E aí o Senhor pega ele lá na estrada de Damasco. Cega, cai, vai para a casa do profeta Adonias, né? E quando chega lá, ele tem simplesmente um recado, que Deus ia ter com ele. E o Senhor palestra com ele. Mas o Senhor perdoou. E a palavra diz que ele viveu de açoites, naufrágios, e ele era um homem encarcerado, porém livre de espírito. Sabe o que Deus do Senhor quer dizer? Para de pecar, porque enquanto você acha que está passando batido, o Senhor vai te pegar. O Senhor vai te pegar. E quando Ele te pegar, como foi a pregação aqui no sábado, o Senhor, Ele vai te esfolar, porque é esfolado. Vai ver você de dentro e de fora. E aí, nós que já passamos por isso quando aceitamos Jesus, para que de novo? Para que de novo? Porque eu fui, irmão. A gente vem cheio de impureza, a gente vem cheio de pecado, mas eu não consigo ficar sem uma mulherzinha, eu não consigo ficar, minha carne grita. Querido, eu vou falar uma coisa para você, deixa a tua carne gritar agora, porque há um lugar preparado, onde o bicho não se consome, e o fogo não para. É melhor deixar essa carne ser contida pelo Espírito do que você ficar resistindo. Talvez você fale assim, nossa, é Santa Ceia, eu não vim aqui para isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você, é por isso que nós estamos ouvindo. Porque nós vamos celebrar hoje a ressurreição. Nós vamos comer do corpo, da carne e do sangue. E eu necessito estar purificada. Não somos todos nós. Ninguém aqui está eximo de pecar. Mas eu posso vigiar. Queridos, aí Paulo começa a contar a trajetória dele. Enquanto eu vivi a lei, sem o Espírito, sem a graça, eu era um pecador. E o pecado me consumiu. Quando aquele homem ele tem um encontro com Deus, quando ele tem um encontro com o Espírito Santo, ele começa a ver que a história dele ia ser muito maior do que aquela que ele já tinha vivido. E aí ele começa a uma trajetória levando o Evangelho. Talvez você está aqui, anos de Evangelho. Conta, quantas almas você evangeliza por semana? Porque Paulo, aquele homem, quantas almas ele não ganhou? Preso. Ele mandava cartas. Ele ganhou almas preso.
eu e você estamos livres. Nós temos uma boca, nós temos 2 braços, 2 pernas, saúde, e eu me limito a chegar no meu trabalho e a falar de Jesus para quem trabalha comigo, eu me limito a falar de Jesus para quem estuda comigo, eu me limito a deixar Jesus florescer para aqueles que estão à minha volta, porque eu não tenho uma vida de comunhão, então eu não posso falar. Eu vou dizer uma coisa para você: mude a sua história hoje. O Espírito Santo, ele conta contigo e comigo, porque não é justo você deixar uma responsabilidade para meia dúzia de crente. A Bíblia diz: o meu jugo é leve e meu fardo é leve e meu jugo é suave. Sabe o que o Senhor está falando? Ele não tira nem o jugo e nem o fardo, mas suaviza. Está entendendo? Suaviza. Mas quando que vai ser suavizado? Quando o Espírito Santo entrar dentro de você, como entrou dentro de João Batista. João Batista, ele não tinha medo. Ele ia e pregava. Ele ia e anunciava. Aquele homem, ele foi diante de Herodes. Herodias odiava ele, porque ele falava. Por que tu e eu tem medo de falar? Passa um filho de santo, passa uma mãe de santo. E não vou falar não, Deus me livre. Por quê? Ela vai mandar macumba contra a tua vida? Vou dizer uma coisa para você. Quando você chega para uma pessoa dessa e fala: você sabia que você é especial para Cristo? Você sabia que Jesus, ele te ama? E ele tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida? Talvez tudo aquilo que você tem esperado ainda não alcançou, o Senhor vai fazer? Aquela pessoa, ela vai se debulhar em lágrimas e ela vai te escutar. E porque ela não está preocupada, você não está preocupado em atacar o que ela serve, da forma que ela serve, mas você quer alcançar o que está dentro dela, que é o coração. Mas não, eu não prego, eu não falo de Jesus para ninguém, mas eu gosto de pregar e de louvar no altar. Vamos parar. Aqui é só uma oportunidade. Já falei, é uma oportunidade. Agora lá é a gente ir para a boca do leão e tirar quem está sofrendo. Mas eu não posso. Mas você vai poder. Porque o Espírito de Deus vai entrar dentro de você. Essas impurezas, todo pecado, tudo aquilo que estava dificultando, a ira, o ódio, a mágoa. Talvez você está aqui, mas tem rancor. Eu tenho mágoa do meu pai. Eu tenho mágoa, tem gente que tem mágoa do pai que já até morreu. O Senhor hoje vai mudar a sua história. Em nome de Jesus. Talvez você tenha mágoa de um ex-marido. Ele só me fez sofrer. E eu olho para a criança, dá vontade de esganar aquela criança, porque ela é a cara dele. O Senhor hoje vai mudar teu coração. Sabe por quê? Enquanto você carregar isso, você vai para outro relacionamento e você não vai ser feliz. Porque você está buscando alegria dentro do relacionamento. Você não tem que buscar alegria dentro do relacionamento com o outro. Você tem que buscar o relacionamento com Deus para que a alegria do Senhor seja a sua força. E quando você for ter com o outro, essa alegria já habita em você. É isso que Deus vai fazer. Tem gente que tem mágoa até de ex-patrão. Eu perdi tudo. Ele não fez comigo um acordo. Perdi meu fundo de garantia, está tudo preso. Querido, o Senhor diz que tem mais Ele, coisas ocultas e escondidas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que o Senhor tem preparado para você e para mim. E tu está presa a um passado. Deixa que o passado já está sendo enterrado. Vivo hoje. Enquanto você não se desprender do passado, o novo não vai chegar. Não vai chegar. Deixa, perdoa, aprenda a amar. Mas, poxa, eu tomei uma volta, irmã, tu não tem noção. Poxa, eu emprestei um dinheiro e não me pagou. Querido, deixa como oferta.
Esquece, tu não vai receber mais. Mas tu está preso a isso. Não, mas era um dinheiro grande, era um dinheiro bom. Eu ia fazer isso, ia fazer aquilo. E ela fica contando, é hoje, é amanhã, é depois. Olha só, a Bíblia fala que Paulo deixou tudo para trás e viveu um novo. E o novo dele, ele trouxe para ele e ele ainda trouxe para outras pessoas. Eu vou dizer uma coisa. Nessa noite, o Senhor, Ele quer nos purificar, mexer dentro da gente. Talvez você está aqui e fala assim, mas eu não estou querendo ser mexida, não. Deixa quieto como está. Eu vou falar. Enquanto o que está aí não sair, o Senhor não vai entrar. O que está velho tem que sair. Tem que entrar água nova, mas tem que tirar a que está impura. Se não tiver, a que está suja. Sabe por que Paulo se humilha? E aí Saulo, ele começa a mudar a história dele e se arrepender de tudo aquilo que ele fez. E ele ainda diz que ele poderia ter andado com Cristo e ele não andou. E quem tinha oportunidade que andou, que eram alguns discípulos, ele fica até chateado, que eles não fazem a valer a palavra como deveria. Sabe o que eu falo para você? Aprenda a amar Cristo. Peça a Ele. Sabe como? Talvez você diz assim, mas como? Lê a Bíblia. Abre um jejum. Ah, mas eu não estou conseguindo. Tem vários irmãos aqui que podem te ajudar. Porque esses obreiros que estão aí na parede não é só de enfeite, não. Esses obreiros aí trabalham. Esses obreiros aí, ele ora por você, ele jejua por você. Não é, os obreiros? Os obreiros, eles fazem isso. Eles estão ali esperando. Você fala assim, poxa, me ajuda ali, o Guilherme, ó, homem de Deus, Carlos, Paloma, né? Vinícius. São exemplos. Porque o obreiro, ele tem que ser impecável. Ele é exemplo. Os obreiros daqui é exemplo. Exímio. Eles vivem. Tem que viver. Então, o Espírito Santo, Ele quer usar eles para vocês. E por isso, eu convido os obreiros aqui na frente. Ó. Vem aqui os obreiros. Todos os obreiros. Faz aqui, intercessão. Vem aqui. Principalmente os obreiros. Sabe por quê? Um obreiro, para ele... Estou dando aqui aula de doutrina, ela disse, não, hein? É Bíblia. A palavra diz, se coloque como obreiro aprovado à casa do Senhor. Então, o peso, aqui, ó, que está aqui, ó, nessas costas, é responsabilidade. Se colocou como obreiro é uma responsabilidade. Eu, para me pregar aqui, é uma responsabilidade que eu tremi, já deu dor de barriga, já deu dor de cabeça, tudo, irmão. Sabe por quê? Porque é responsabilidade. Eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Eu não posso ser vergonha para a igreja. Eu tenho que ser exemplo. Eles têm que ter, e eu, relacionamento com Deus. Vida com Deus. Um obreiro, você vai olhar daí para cá, você tem que olhar e falar, eu quero ser um homem e mulher de Deus assim. Aí talvez você está aí, você fala assim, mas está tão distante, estou fumando, estou bebendo, estou todo errado. Eu vou falar uma coisa para você, você não está distante não, você está mais perto que possa imaginar da tua transformação. Sabe por quê? Porque o primeiro dia que meu irmão entrou pelas portas da igreja, meu irmão era um viciado ladrão, meu irmão ele roubava, tinha uma barra de cocaína desse tamanho, que estava dentro do forno da casa dele, e aí ele aceitou Jesus naquele dia, 3 horas da tarde, um amigo dele virou e falou assim, William, eu não tenho onde deixar esse pó, posso deixar na sua casa? Era amigo de unha e carne. Meu irmão vira e fala assim, cara, eu acabei de aceitar Jesus. Aí ele, não, mas eu não estou mandando você cheirar não, só preciso guardar.
Meu irmão, ele morava numa casa humilde, num quarto humilde, e só tinha um fogão. E o fogão olhava para ele olhava para o fogão, porque o fogão não tinha porta. Ele falou, bota essa cocaína lá dentro. Aí ele botou a cocaína lá dentro. Ele falou, mas eu posso dormir aqui hoje também? Porque agora tu é crente, tu não vai mais me aceitar? Tu não é mais meu amigo? E meu irmão falou assim, pode dormir. Meu irmão era viciadíssimo. Ele comia cocaína depois que cheirava. Aí ele botou, ele falou, aquela noite foi a mais longa da minha vida. Porque eu falei, Jesus, eu nunca mais vou cheirar, se o Senhor me der o livramento que o Senhor me deu. E Deus livrou meu irmão da morte. O meu Senhor, Ele livrou meu irmão de morrer com vários tiros na cara. E ali a polícia passava por ele, via e voltava e não reconhecia ele. E aí naquele mesmo dia, ele vai e se depara com uma situação. E ele falou, vai, bota aí dentro. Ele falou, eu não vou cheirar. Falo para vocês, 22 anos convertido. Foi levado por Cristo, mas nunca mais usou uma cocaína. Aí você vai falar para mim assim, eu não vou largar o sexo, só quando casar. É melhor você largar o sexo. É melhor você deixar, até casar, deixa a sua pornografia de lado. Ah, mas é só um pouquinho. Eu estou desfilando lá no Instagram, daqui a pouco aparece uma moça tão bonita. E eu digo para você, você nunca vai ter ela, bobão. Bobão. O diabo só quer te pegar. Ele só quer roubar o que é mais precioso que tu tem. Você é mais inteligente. Porque o diabo ele não é inteligente, ele é sagaz. Você é inteligente. E ainda tem outra pessoa que anda contigo, que é o Espírito Santo, que ele te tira da treva e te traz para a luz. A palavra diz assim, para nós terminarmos, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escraviza para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que adota como filho, por intermédio do qual podemos chamar Abba Pai. Sabe quem? É Jesus. Jesus que chamou Paulo, Jesus que chamou João Batista, que mudou a história de Paulo, é esse que vai mudar a sua. Ah, mas eu já estou na presença, ainda estou fazendo. Acabou. Vamos passar um pano nisso, vamos limpar tudo. O que passou, passou. Nós vamos viver o novo de Deus. Todos nós. Ninguém vai mais te acusar. Sabe quem é o primeiro a te acusar? A sua consciência. É ela que vem nos acusando. Aí, acabou de receber uma oração, foi lá e pecou. Não vou lá na frente não, vou pecar. Tu vai pecar de novo. Tu não vai pecar, porque aqui tem obreiros, homens e mulheres de Deus, que tem uma conduta irrepreensível, que vai sim orar por você. Amém, obreiros? Amém. É isso. Porque todos nós temos que rever os nossos conceitos. Amém, igreja? E talvez você está aí você fala, não queria nem estar aqui. Eu não tenho nem vontade de estar sentado, mas eu já tive assim. Eu, minha irmã, a gente ia para a igreja para ir para o baile mais tarde. Eu ia para a igreja porque tinha um fechamento, eu e a minha mãe. Eu assisto o culto até 7h30, 8 horas de domingo, eu ia para o humorístico. Era assim. E aí minha mãe, só vai para o baile se for para a igreja. Então tá bom. Aí a gente vinha, assistia o culto. Aí quando dava 7h30 já ficava, né? Ai, quero ir embora, quero ir embora. E vinha com a roupa aqui, ó. Era só um pedaço de pano. Assistia o culto inteiro, Guilherme. Numa boa. Mas sabe por que a gente assistia? Porque eu saía de lá com paz. Eu saía de lá sabendo que Jesus me amava. E um dia eu falei, Jussara, vamos parar, já deu, irmã. Aí, não, ainda dá mais um pouquinho. A gente foi pro baile. Chegou lá na Mangueira, irmão. Lá no corte de samba da Mangueira. Numa sexta-feira.
E aí eu e ela já era batizada nas águas. Falei, Jussara, vamos ou não vamos? Ah, vamos, pelo amor de Deus, já compramos uma roupa. A gente chegou lá e entramos. Gente, cadê o glamour? Cadê a alegria? Cadê aquelas cores maravilhosas? Cadê aquele cheiro de maconha que estava no ar, que a gente se amarrava, não fumava, mas gostava? Cheiro da cocaína que exalava, a gente não cheirava, mas gostava. Pô, cadê, né? Os novinhos olhando para nós. Ninguém. Gente, ninguém olhava. Deus cegou todo mundo. A gente viu as trevas. Sabe o que é ver treva? A gente viu treva. E aí eu falei, Jussara, tu tá vendo o que eu tô vendo? Ela, eu tô vendo, Lília, vamos meter o pé daqui. A gente, pegamos o táxi, mesmo que levou. Ué, já está indo embora. Poxa, vocês ficam aí até 5 horas da manhã. Olha só, moça, vamos embora, leva a gente, pelo amor de Deus. Agora nós é crente. Assim mesmo. Ele, mas crente vem no baile. É a última vez, a gente não vem mais. É isso o processo. É isso o processo. Talvez você está aqui e você fala assim, poxa, será que eu vou conseguir, irmã? Você vai conseguir. Esse jugo vai sair. Essa cadeia vai ser quebrada. Porque o Espírito Santo de Deus, ele luta, intercede por você com gemidos inexprimíveis. Só creia. Se a gente contar aqui processos, a gente tem vários. Só que um dia a gente deu um basta. Um dia a gente falou, Jesus, agora a gente quer te servir. Agora chega de palhaçada, né, Sara? Vamos seguir, vamos firme. E aos trancos e barrancos, todo dia a gente ia e chegava no obreira, obreira, eu não estou aguentando, aguenta mais um pouquinho. Vamos orar, vamos jejuar. Os obreiros aqui vão fazer propósito com você. Talvez você está aqui e você usa uma maconha ferrenha. Hoje, em nome de Jesus, vai cair por terra. Ah, mas eu estou com vergonha. Quem chegou aqui curado e sarado? Ninguém. Quem chegou aqui ferrado, todo lascado, só faltou perder perna e mão. É isso. E ainda estamos em processo. Sabe por que estamos em processo? Porque todo dia Jesus vem e te esfola um pouquinho. É uma prova, como eu passei. Ah, mas foi aprovada. Mas eu passei na prova, irmã. E ainda estou esperando a justiça. Ah, tá bom. Eu passei, fiquei calada, mas Jesus já deu uma pontinha da justiça. A gente soube, menina, porque Jesus, ele traz. Só para poder aliviar um pouquinho o seu coração. Porque a Bíblia fala que a justiça e a vingança vem dele. Mas essa irmã que deu, uma copada de água na minha cara, um chute na minha canela, pegaram ela na esquina, minha filha da academia, deram um pau nela. Porque Deus é justiça. Aí o Senhor falou, isso não é para exaltar o teu ego, mas é para te mostrar que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu guerreio as suas guerras. A guerra não é minha, é do Senhor. Então hoje, eu vou terminar agora. Você que está aí. Ah, mas eu já tenho um tempo na igreja. Eu não estou te perguntando isso. Deixa de ser bobo. A gente não está preocupado com o tempo de igreja, não. A gente precisa ir para o céu, querido. Precisamos da salvação. Tu está angustiado, está oprimido, tu está querendo desanimar. Não vou desanimar de caminhar, mas por dentro tu está moído. É tanta guerra, é tanta luta, é só levante em cima de levante. Alguns levantes você consegue, outros levantes você não consegue. A gente está aqui para te ajudar, porque amanhã você vai ter que me ajudar. Tem que me ajudar. Não vai orar por mim, não? Érica, tem que orar. Eu preciso. E menina, tem dia que eu acordo chorando. Meu espírito angustiado. Aí eu ligo para minha irmã, às vezes eu ligo para outra irmã ali, Elaine, às vezes eu ligo para
Se me der o telefone e me permitir que eu ligue, eu vou ligar para tu. E vou pedir, me ajuda. A gente tem que pedir ajuda. Ah, mas eu não vou pedir não. Se eu pedir, a igreja toda vai saber do meu problema. E aí, quem não tem problema, criatura? Se levanta daí. Vem aqui na frente. Hoje, acabou o jugo que o adversário botava. Chega! Talvez você não tinha mais condição nem de caminhar, mas hoje o Senhor lhe joga por terra. Hoje você vai conseguir se livrar do pecado. Hoje você vai conseguir dominar a tua carne, o teu eu, a tua ira, a vontade de falar palavrão. O Senhor vai tirar, Ele vai te lembrar. Ei, não vai falar palavrão não. Ao invés de falar palavrão, Senhor, tem misericórdia. Vamos ficar de pé.